Olá, bem-vindo a essa live sobre a geração autêntica, esse estudo que foi lançado em parceria com a Barna aqui no Brasil, CV, Visão Mundial, a Envisionar, Alfa e outras organizações que lançaram esse estudo sobre a nova geração de 13 a 17 anos, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela. E hoje a gente está aqui num pool, num grupo de pessoas para falar sobre esse assunto, né? Que Rodrigo Quintan, que é o pastor da PIB de Campinas, muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é meu, obrigado, Thiago, pelo convite aí. Falando sério, cara, que bonito. Tá vendo? Eu sei falar sério, não é sério? Felipe Amado, diretor nacional da CV. Obrigado. E Eduardo Zidio, diretor nacional da Alfa. Obrigado pelo convite. E eu sou o Thiago Faria, aqui da Envisionar. Então hoje a gente vai conversar um pouco, né, gente, sobre esse lançamento incrível que aconteceu esse mês, aqui no Brasil, da geração autêntica. E a gente está nesse propósito dessa conversa aqui para explorar melhor os números, entender um pouco o que significa para a nossa realidade no Brasil, como a gente pode, como igreja, lidar com tudo isso, né? Então, a ideia é a gente juntar essas organizações que estão muito próximas nesse desafio, né? O Rodrigo aqui está representando uma igreja local, o desafio de uma igreja local também. E a gente vai bater um papo aqui, leve, informal sobre esse assunto, cada um vai trazendo seus comentários e vamos ver o que vai acontecer aí, né? Mas o nosso objetivo é ajudar o pastor, o líder da igreja, a pensar como ele pode realmente liderar, pastorear, enfrentar a realidade dessa geração e como pode ser bênção para a vida dele, certo? Esse é o objetivo, né? Vocês querem fazer mais algum comentário inicial aí de abertura? Não, eu só queria falar que a pesquisa está disponível para todos, né? É importante que você utilize, porque é uma pesquisa que ela foi feita com jovens do mundo inteiro e é muito importante a gente pegar esses números, a nossa realidade do Brasil, pegar essa fotografia para a gente poder trabalhar nessa geração que já não é nem mais o futuro da nossa nação, já é o presente, né? E só para o pessoal saber aí, estudobarna.com.br, né? Então tá em português, a gente traduziu isso aí junto com o Envisionar. Então isso foi um projeto bem bacana aí. Então, estudobarna.com.br, você pode baixar aí o estudo. Vamos deixar esse link também aí no YouTube para que vocês consigam acessar e ver o relatório completo, né? É isso aí. Então, a gente vai conversar um pouco sobre o lançamento dessa geração autêntica, né? Inclusive foi muito interessante porque o nome geração autêntica, né, os bastidores aí para quem está acompanhando a gente, não é o nome literal no inglês, né, Felipe? A gente tem vários embates aí sobre a melhor tradução, né? No inglês Várias é o Open conversas. Generation, mas a gente falou assim, geração aberta, será que o pessoal vai entender um pouco isso, né? E aí o Felipe foi um dos que levantou, vamos procurar outra expressão para isso, né? A gente ficou imaginando vários nomes aí, né, Felipe? É isso aí, a gente queria refletir a realidade e a sensação do que a gente está trabalhando com a geração Z, né? Até porque a gente conversou bastante sobre o que ele é e como que ele é percebido entre as igrejas, né? Então, normalmente a gente zoa muito a geração Z, mas qual que é o valor dessa geração que está vindo, que é uma realidade, que é o presente. Já não é mais o futuro, né? Na minha época chamavam de aborrecentes. É isso aí. Era essa taxado na época. Então foi legal a gente chegar nesse consenso aí de um nome que refletisse um pouco mais a realidade desses jovens. É isso aí. E para a gente ancorar melhor, todo mundo entender de que a gente está falando exatamente, essa pesquisa foi uma pesquisa que foi feita pela Barna. A Barna é uma organização nos Estados Unidos que trabalha com pesquisas com igrejas e tem muitos estudos seríssimos, né, sobre o estado da igreja, tem sobre o pastoreio, sobre vários aspectos do que é ser igreja. E ela fez a maior pesquisa da história do Instituto Barna, que foi justamente com adolescentes entre 13 e 17 anos. E tivemos descobertas incríveis. E esse ano a gente teve dessa pesquisa sendo feita também no Brasil, que foi incrível, né? No Brasil foram entrevistados 1.014 adolescentes no ano de 2021. E a partir dessas respostas de uma longa pesquisa, a gente está divulgando aqui os highlights, ou seja, as coisas que mais chamaram a atenção da gente a respeito dessa pesquisa. Mas você pode ver a pesquisa completa em inglês. A pesquisa completa em inglês a gente ainda não tem em português, mas se você quiser comprar a pesquisa completa em inglês é possível, né, no site da Barna mesmo. Então, a gente teve essa pesquisa acontecendo no Brasil. E eu queria destacar aqui, basicamente, antes da gente entrar nos aspectos mais detalhados, é que a gente tem um retrato mais emocional dessa geração. Então, aqui não é, obviamente, uma pesquisa científica, né, com muito doutorado em cima, especialista. Não, é uma pesquisa séria, obviamente, com bastante estatística, mas a gente está trazendo mais alguns aspectos emocionais. A forma como o adolescente lida com o mundo, com a realidade, com a igreja, com a própria fé, né?
E também a gente percebe que essa geração é cada vez mais conectada e digitalmente capaz, né? Então, diferentemente de outras gerações que não eram nativas digitais, essa de fato é uma geração nativa digital. E o dado que a gente vai apresentar aqui em primeira mão para vocês no Brasil, 82% se dizem cristãos. Isso é um número que não gera nenhuma surpresa para a gente, né? A gente sabe muito bem disso. Cerca de 5% das pessoas dizem que têm outra fé e 13% dizem que estão sem fé. Isso é um número significativo porque boa parte dos adolescentes dizem que realmente são cristãos. Não significa que eles estão praticando, né, a fé em Jesus, mas eles se entendem com a mentalidade cristã. E é a partir disso que a gente vai tratar agora dos próximos pontos aqui, né? Se a maior parte se diz cristão, como é que ele lida com a sua fé, né? E aí a gente vai logo para a nossa primeira parte aqui do dia de hoje, que é como os adolescentes da América Latina se relacionam com Jesus. E por que a gente fala na América Latina? Porque essa pesquisa foi feita na América Latina, com vários países da América Latina, né? Honduras, Colômbia, México, inclusive no Brasil também. Então a gente vai ver algumas comparações entre os resultados do Brasil com o da América Latina, e se a gente quiser, a gente consegue ver os resultados também com o resto do mundo, né? Então, para puxar essa primeira parte aqui, o Felipe Amado vai comentar pra gente um pouco os dados de como os adolescentes se relacionam com Jesus. Pô, muito legal. Cara, eu acho que você falou uma coisa muito interessante, que é a parte emocional, né? Eu acho que isso reflete muito a geração Z. Então, a emoção é muito importante, né? Se antes era eu penso, logo existo, hoje eu sinto, logo eu sei quem eu sou, né? Então, essa mudança de paradigma é muito forte. A gente vê isso na sociedade hoje e até a forma que a gente tem tentado capturar a atenção desses jovens tem sido através da emoção, né? Isso acaba influenciando a forma que a gente fala sobre o evangelho, a forma que a gente prega, a forma que a gente tenta alcançar. Então eu acho que esse ressalto aí do estudo Barna, eu acho que isso é uma coisa muito legal. E eu acho que a gente precisa entender todos esses dados também dentro de um contexto secular, século XXI, relativista e com uma cabeça completamente diferente, onde as estruturas, os pesos, né, as instituições têm muito menos importância. É muito mais o relacionamento pessoal, o indivíduo, né, o que a pessoa está sentindo naquele momento, do que aquela coisa, né, a autoridade do pastor, do líder, que a gente vai ver em outras sessões. Eu acho que isso é bem legal. Uma coisa positiva que a gente viu no Brasil é que os jovens realmente têm uma imagem de Jesus muito forte, né, muito positiva. A gente vê isso aqui nos dados que vão aparecer aí na tela. Os cristãos brasileiros, a gente está falando de 74% vem Jesus de uma forma que ele não só cristológica, né? Deus forma humana, era de fato Deus, mas também uma imagem positiva, que isso é compartilhado também até pelas pessoas que não acreditam em nada. Mas dentro desse contexto, eu acho que é importante avaliar o seguinte: o Davi Heiker fala 3 coisas, que eu acho que ele trabalha bastante com jovens e eu gostei muito. Ele procura buscar quem sou eu, né? Sou o que sinto. A que grupo pertenço? E essa é uma pergunta muito importante, porque o jovem vai se definir em relação a isso. Ou seja, ele quer ser parte de uma comunidade acolhedora inclusiva. E será que a igreja é isso e Jesus me oferece isso? E 3, qual é a minha missão? E a gente vê pelo estudo Barna e por outros estudos que é um mundo melhor sem injustiça, né? Ele está procurando, ele está preocupado com a pobreza, com a justiça social. Então, todos esses dados que a gente está vendo aqui, eu acho que é bom a gente refletir dentro dessa luz da característica desses jovens aí. E aí a gente vê amor, esperança, cuidado, generosidade, confiabilidade. A gente vê que é muito positivo. Agora, antes até de passar, né, até falando isso aqui, acreditar, né, ele foi crucificado, ele operava milagres, a gente vê que na América Latina e no Brasil, a consciência da fé cristã é muito presente, ou seja, a gente sabe isso de fato, né, seja católico ou evangélico, a América Latina é 70% evangelizada no papel, então se não está na igreja, saiu da igreja, os pais em algum momento foram para a igreja, mas o Timothy Keller fala uma coisa interessante: hoje em dia a gente vê uma sociedade que, apesar de acreditar num Deus, apesar de ir para a igreja ou até acreditar num ser supremo, não necessariamente isso define a vida da pessoa. Que é uma coisa que muitas das igrejas estão enfrentando. Ou seja, tá bom, eu falo de Jesus para o jovem, eu falo de discipulado, eu falo de caminhar com Cristo, mas será que isso está influenciando a forma que ele está consumindo mídia, a forma que ele está consumindo o salário dele ou o dinheiro que ele vai começar a ganhar? Como que isso afeta a vida do dia a dia na busca do parceiro, da esposa, do marido? Então tudo isso eu acho que acaba sendo bem interessante, ou seja, a gente vê dados positivos, mas aí gera uma pergunta muito interessante. Bom, qual o efeito dessa crença de que ele foi crucificado? É o retrato de uma fé distante, né? Sim.
Então é isso que é um debate que a gente vem conversando. E uma das coisas que as pessoas vão ver nos dados da pesquisa é que quando a gente olha como os adolescentes, como essa geração vê a figura de Jesus, é uma figura positiva. E como eles veem os cristãos, que teoricamente são a representatividade de Jesus no mundo, é desconexo. Tipo, é aquela famosa frase, né, de Jesus é um cara legal, mas o fã-clube dele eu não gosto. Assim, isso leva a gente a pensar também quais os exemplos que a gente tem deixado para essa geração, porque o que a pesquisa mostra é isso, que eles estão abertos e que eles identificam Jesus como uma pessoa que realmente existiu, que tem vários atributos positivos, mas isso não se copia para os cristãos. Isso é uma coisa bem perigosa. E quando você olha isso, quando você vê na pesquisa em relação à igreja, é pior, eu acho. Porque a pesquisa vai mostrar que, apesar dessa condição toda aí, essa relação de crença, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que ele é o Deus encarnado, eu creio que ele é um cara legal, eu creio que ele cuida de mim, eu creio toda essa fé, todo o aprendizado que você pode buscar nele, ele para o adolescente dessa pesquisa não tem referência na igreja. Sim. E isso é muito interessante, porque assim, quando você pega assim, bom, eu gosto da Bíblia, eu gosto de Jesus, eu gosto de Deus, eu gosto de tudo isso, mas para mim a igreja não tem nada a ver com isso. A minha referência que eu vou buscar saber dessas coisas que eu gosto é em outros lugares. Isso é um dado gigantesco. Ou seja, e ao mesmo tempo conflitante. 98%, 97% confiam que a Bíblia é verdadeira. Isso. Só que à luz de quê? Do sentimento dele quando ele lê, ou o pastor que deveria ser o guia da comunidade de fé dele. Exatamente, o pastor, o guia espiritual dele na comunidade de fé, ele não tem referência, não é uma referência para ele. Sim. Isso é assustador para mim, assim, na pesquisa, né? Em termos de outras coisas que surpreendem, eu acho que essa para mim talvez seja mais surpreendente, que apesar disso tudo, 82%, números altos de que você vê, caramba, nós temos uma juventude aqui que acredita, embora não tenha tendo uma experiência pessoal direta com o sobrenatural, o místico, ela tem uma, embora sendo racional ainda, com uma ponte para você trazer ela para perto, para mim eu acho que é mais difícil, porque quem é que vai fazer esse trabalho? Não existe um lugar de referência para essa pessoa. Sim. Eu acho que a igreja também pecou, né? A gente perdeu o bonde um pouco de ser essa referência. Não, porque dentro é da igreja, inclusive. Isso, tanto do mundo eclesiástico, todas as crises, né, matrimoniais de líderes conhecidos, financeiros, políticos, acabam minando o potencial dele ser uma referência positiva com esses jovens. Se você olha a data da pesquisa e o cenário, por exemplo, da igreja brasileira nesse período, é só mau testemunho, é só notícias degradáveis, assim, tipo, se você pegar o Recorte Brasil, né? Uhum. Você pega o Recorte Brasil, você vai ver assim, como que você olha hoje? Só escândalo. A igreja dando só escândalo, envolvida com corrupção, envolvida com... E aí você vai vendo, assim, uma ladeira abaixo disso aí, entendeu? E aí, como que você pode olhar? Aí você tem que fazer aquela distinção que a gente já falou aqui, que é o lance o Jesus é legal, mas o seu fã-clube não ajuda, né? Então, mas é isso que os adolescentes estão vendo. Você mesmo, a igreja não serve pra nada nesse sentido. É melhor que eu tenha a minha fé. Sim. Né? Eu tenho a minha verdade, a minha fé, né? Sim. E uma coisa que eu ia comentar aqui dentro da pesquisa, eu acho que é importante a gente ressaltar que a pesquisa foi feita com vários adolescentes que, na sua maioria, se denominavam cristãos de alguma forma, muitos católicos, alguns protestantes, e assim, eu acho que culturalmente a gente tem uma coisa no Brasil de que, por exemplo, dentro da igreja católica, por exemplo, o bebê nasce, já é batizado, ele já se torna, ele já se autoproclama católico, mesmo que ele nunca mais voltou na igreja, ele só vai para em casamento, porque eu acho que o brasileiro ele tem uma coisa muito de tipo, eu preciso ter uma fé, mesmo que eu não pratique nada, eu não posso, porque ele se sente um pouco meio que vazio, né? Então isso é uma coisa muito interessante da gente ver na pesquisa. É quase um plano de saúde, né? Tipo assim, eu preciso ter alguma coisa. Então essa visão de tipo, eu gosto de Jesus, eu acredito que ele existiu e tal,
mas igreja e a prática cristã eu já não curto muito, eu acho que vai muito com isso também. E é como capitalizar isso, né? Ou seja, a gente ainda tem uma sociedade na América Latina e no Brasil que tem muita fé. E que ainda tem laços fortes por causa da família com Cristo e com a igreja. Como que a igreja, para não dizer se reinventar, né, trabalha com esse jovem de forma integral e de uma forma onde que ele está alicerçando a identidade dele em Cristo. Porque numa sociedade consumista, onde até os nossos próprios líderes são pessoas influencers, onde são esperados que saibam de tudo, né, aí você tem o pastor que precisa saber de tudo, filosofia, política, economia, educação, e ele está lá sempre dando sua opinião, mesmo não entendendo nada do que ele está falando. Sim. Isso acaba minando novamente. Como que a gente alicerça esses jovens que têm essa visão positiva numa identidade em Cristo, não no consumo, não no que compra, nem no que consome no TikTok, no YouTube, no Instagram, que é uma parte natural já da nossa sociedade. Eu acho que isso também é um ponto extremamente importante. Uhum. E até esse dado, né, Felipe, apesar de ter 82% que se dizem cristãos, só 45% se dizem comprometidos com Jesus, né? Então aí já tem uma quebra gigantesca, já metade, né? Literalmente metade. E volta aquele tema, naquela pergunta, quanta diferença faz acreditar em Deus na sua vida? O que muda? Né? E a outra pergunta que a gente coloca aqui também é que esses 45% foram corajosos por, na presença do pai, dizer que não estão comprometidos com a igreja. Né? Porque, de fato, esse é um número que eu acho que talvez até aumente se a gente for pensar na realidade brasileira, evangélica, pelo menos, né? Porque a católica a gente sabe que já é quase que uma cultura dos não praticantes, mas eu acho que hoje a evangélica tá tipo, dominando essa área dos não praticantes, né? Principalmente. Sim. É uma fé bem não comprometida, né? Você tem muito isso hoje no meio evangélico, né? Uhum. A gente tem um dado também de um outro instituto que... Eu esqueci o nome agora. É o One Hope? Mas depois... Hã? É o One Hope, não? Eu acho que é algum desses aí que ele faz uma projeção de que o Brasil, a partir de 2030, será maioria evangélica, né? E aí essa maioria evangélica, com certeza, tem esses não comprometidos aí. Sim. Por causa do aumento do evangelicalismo brasileiro e tudo mais, aí eles fazem essa projeção de que em 2030, mais ou menos, a gente terá uma nação com maioria evangélica. E o que isso muda, né? E o que isso muda? Porque isso é um fetiche que eu ouvi recentemente numa mega conferência, onde, gente, nos próximos 10 anos, a gente vai ser maioria. Aí eu falei, tá bom, e aí? Se a criminalidade não diminuir, se a corrupção não diminuir... Nossa, a educação melhorou. A gente tem um exemplo, a gente tem um case de sucesso, entre muitas, acho que é ironia, né? Que é a cidade de São Gonçalo, né? No Rio de Janeiro. Que é a cidade que tem a maior densidade de igrejas evangélicas do país. Só batistas, né? Que eu falo pela convenção que a nossa igreja pertence, ela tem mais de 100 igrejas batistas, só batistas, fora as outras denominações que tem lá. Sim. É a cidade com maior densidade de igreja evangélica. Mas é a cidade com uma cidade que não é exemplo de nenhum ambiente sociológico. Se você pegar economia, corrupção na economia, corrupção nas áreas de saúde, sistema básico de saúde, limpeza das ruas, criminalidade, alto índice de criminalidade. São Gonçalo é o maior mau testemunho das igrejas evangélicas no país, é o case São Gonçalo. Sim. Que você pode automaticamente fazer uma análise proporcional para o Brasil, né? Pensar nisso assim, se isso não quer dizer nada, né? Isso quer dizer nada. Então, ou seja, voltando àquele assunto, a igreja em si não faz diferença nenhuma ali. Sim. Né? Essa igreja que nós estamos falando aqui, né? Ela não está fazendo diferença nenhuma ali naquele local. E a geração Z enxerga isso. E a geração Z enxerga isso. Ela fala assim, como que isso muda? Coisa que no passado a gente viu, por exemplo, nas décadas da grande renovação espiritual, em que se trouxe um avivamento, a tocha do avivamento brasileiro, que veio com as assembleias, que veio com o Brasil para Cristo, que veio, e que necessariamente as igrejas históricas rejeitaram um pouco, ou muito, né? Vamos botar aqui, mas que ficaram com medo dessa coisa do Espírito, do Espírito Santo e dos seus dons, tudo mais, a gente recuou, né, foi para uma geladeira. Enquanto isso, as igrejas com o Brasil para Cristo, a Assembleia de Deus, pegaram essa tocha, foram para as periferias e plantaram suas igrejas. E a gente teve uma grande mudança social. Sim. Em que você via ex-presidiários convertendo, ex-traficante, e trazendo para a periferia uma dignidade que não existia antes. O cara que antes era um vagabundo, que bebia, agora o cara está de terno e gravata, com a Bíblia no braço, tendo a oportunidade de falar numa igreja, num testemunho. Esse tipo de coisa se acabou, né?
se acabou, não no geral, né, mas foi sendo transformado numa coisa pouco valiosa para o que a gente tem hoje, que é essa... Todo mundo é crente, mas não é crente, não há um comprometimento. Sim. Porque essa galera que era impactada com o evangelho na década de 70, de 80, com esse movimento de avivamento, eles transformavam a vida deles. O cara era quase que um crente agora, eu não vou ali e tal. Aí houve aquele lance dos Bíblia, que eram os caras que andavam com a Bíblia embaixo do braço, né? Tudo isso ao longo do tempo foi se esvaziando, né? A gente foi se tornando aderindo a essa prática da religião, da fé não praticável, né? Eu acho que não se atualizou a imagem ou símbolos do que significa pertencer a uma comunidade. Isso, esse pertencimento, né? E se de um lado a gente vê um peso muito grande na emoção, da experiência do culto, ou seja, se eu não chorar no culto, eu não sentir a presença de Deus, por um outro lado das igrejas históricas, a gente perdeu completamente qualquer simbologia do que significa ser parte do corpo. Exato. E como que isso muda a comunidade, até porque a comunidade já se fracionou, né? Com a modernidade hoje, você mora 40, 30, 20 quilômetros da sua igreja, você já não mora mais na igreja, né? Na Assembleia Histórica, onde você no bairro, onde todo mundo ia junto andando. Sim. Hoje em dia você pega seu carro, seu metrô, você assiste online, que é outro desafio e outra coisa boa, né? Como que você pesa tudo isso. Então isso aí são desafios interessantes, ou seja, resgatar a simbologia do que significa ser corpo do Cristo. Exato, que é o lance do encontro, da presença, tudo isso vai trazendo um novo, vai resgatando significados que eram preciosos no passado, que faziam sentido para uma geração, criava tradição, porque isso criava tradição. E para a família a tradição é importante igual a rotina. Porque, por exemplo, onde a gente aprendeu o que a gente hoje passa para os nossos filhos? Eu aprendi com meu avô, com minha avó, que iam todo domingo para a igreja. Todo domingo para a igreja, tinha um horário do café da manhã, tudo mais. A gente ia cantando para a igreja, tinha uns hinozinhos, né? Alegrei-me quando me disseram vão para casa do Senhor. Tudo isso eu aprendi com a minha avó, com minha avó, que passou para minha mãe e que cantava isso para mim, e eu aprendi essa tradição. Então eu aprendi que eu tenho que ir para a igreja todo domingo. Domingo era um dia que eu separava para ir para a igreja. É uma tradição. Né? E essa tradição hoje eu falo para minhas filhas, domingo a gente vai para a igreja. Outra tradição que é importante, na Páscoa era um feriado que a gente não viajava. Que era o feriado, era a maior celebração nossa, dos cristãos, era a Páscoa. Então é um feriado que nossa família não viaja. Então, por quê? Porque é pecado? Não, porque era uma tradição familiar. A gente entendia que aquilo ali era uma maior festa. Sim. E aquilo ali ficou. Agora, o que se perde quando a gente vai transformando a nossa fé em algo fluido desse jeito? Ela não tem mais tradições. Praticamente todos os feriados do Brasil são cristãos e nenhum deles as pessoas se lembram. Não, poucos deles se lembram do que significa, né? O cristianismo está se tornando algo um pouco palpável. Uhum. É fluido, né? Ele é muito líquido, né? É o que chamam de fé líquida, que a gente conversava antes. Ele tem poucas coisas que você consegue... Por exemplo, se eu falar do cara que é judeu, né? Se você vai numa família de judeus, você vai ver tem uma tradição ali. Eles têm coisas bem delimitadas, né? Em todas as gerações. O adolescente judeu, ele sabe as obrigações dele, o que ele vai passar e tudo mais. Sim. Assim como outras religiões também mais fortes, assim, né? Se você pegar as monoteístas agora, pega o Islã, pega o judaísmo, você vai ver que eles têm coisas ali fortes. Tanto, você pode ir para as mais ortodoxas, né? Os movimentos mais ortodoxos com os movimentos mais de boa, né? A gente vê, ainda assim, tradições fortes familiares. Se você conversar, não, lá em casa a gente faz nesse dia, a gente não faz isso. Né? Até a própria carne na Semana Santa já se tornou uma coisa meio diluída já. Sim. Né? A galera não tem problema mais em fazer um churrasquinho na Sexta-feira Santa. Não tem mais. Então, assim, por quê? Porque realmente se desconstruiu tanto para se tornar uma religião legal e fluida, que eu acho que a gente perdeu coisas que realmente davam identidade à prática daquilo. Entendeu? E aí eu pergunto, qual que é a maior crise dessa geração? Identidade. Se você, até vendo os números da pesquisa, você às vezes vai ver números contrastantes exatamente por causa disso. Porque ele enxerga uma coisa, daqui a pouco ele já está enxergando uma coisa completamente diferente. Eles têm essa fluidez na identidade. Por isso que a gente sofre muito isso. Porque falta essa solidez. Tanto dos líderes evangélicos, até da própria família, né? Trazendo até para um ambiente familiar, que nem eu falei, né? Muitos dos adolescentes que foram da pesquisa são cristãos. Mas na minha adolescência, era
era incomum um adolescente que tinha os pais separados, divorciados. Hoje, pelo menos na minha realidade, é a maioria. Não é que tá igual. A maioria já passou por outros casamentos e tal. E eu não tô falando, né? Eu não tô entrando em outro debate nessa questão. Mas o que eu tô falando é nessa mudança toda, como fica a cabeça deles, né? Nessa mudança, Total. essa questão da identidade toda, ele vai falar, mas a tradição dos meus pais naquela época era essa. Já não funciona. Agora mais pra mudou, mim. a minha família é outra. Então, eu acho que tudo isso gira em torno dessa galera, dessa geração de hoje. Eu acho que a gente, assim, só uma autocrítica, ou seja, a gente perdeu o potencial de eles estarem tão abertos a ouvirem coisas novas, que a gente sempre partia pro não questione, aceite, é assim. Eu acho que nisso a gente perdeu uma capacidade de diálogo com uma geração que enfrenta muito mais e está muito mais disposta a tentar e arriscar. Então ele pode até olhar para os pais e falar, essa não é a minha tradição. Sim. Essa já não faz sentido para mim. E nisso tem coisa boa e tem coisa ruim. Mas eu acho que às vezes a gente perdeu o bonde de realmente entender como que a gente dialoga, como que a gente divulga as verdades de Cristo de uma forma onde eles também são ouvidos. Né? E sem cair no maniqueísmo, isso é esquerda e isso é direita, que muitas igrejas ainda estão caindo hoje. Que A gente fala de justiça social, não, isso aí não pode, isso é comunista. Ah, não, mas a gente fala do outro, não, isso aí é de direita. E a gente se perdeu completamente no Brasil, ou seja, tem coisas muito positivas aqui que deveriam servir de lição para os nossos pastores hoje de como fazer melhor. Eu acho que isso que é o mais bonito de uma pesquisa dessa, ou seja, o potencial está lá. Informação aqui, cara. Boa. A informação a gente tem acesso hoje, é que os jovens estão sedentos. Isso é uma coisa que a pesquisa deixa muito claro. Ela está sedenta por caminhar com Cristo. A gente vê esses números, são gigantescos, de que, tipo, 3 de cada 4 dos adolescentes querem caminhar com Jesus. 73% dos jovens querem se aprofundar na caminhada com Cristo. O que a gente está fazendo para alcançar essas pessoas? Para que a gente vire uma referência positiva, sem cair nos velhos maniqueísmos que a gente acabou caindo durante a pandemia, após a pandemia. Eu acho que a gente foi tão... talvez, né? Talvez, vamos tatear aqui, né? No escuro, algumas coisas, né? Eu acredito na passagem, nessa passagem de bastão da geração, a gente talvez perdeu esse amor por aquilo que... Por que acontece? A gente tem gerações lá, as mais antigas, que são os nossos pais, né, lá atrás, que são essas que têm uma experiência profunda com o Evangelho, né, que fizeram parte desse movimento no Brasil, quando os evangélicos começaram, não só os evangélicos, mas também o movimento carismático católico também, lá atrás começou a ter um avivamento de fé, um movimento mais forte, e aqui no meio se perdeu como como se a igreja tivesse perdido, a igreja no caso, né? A igreja se perdeu na sua identidade, e aí começam os problemas, porque quando a igreja se perde, a igreja é formada por quê? A igreja é formada por famílias, e quando essas famílias estão adoecidas dentro da igreja, a igreja deixa de cumprir o seu papel, né? O Evangelho vai falar, Jesus vai falar disso no Evangelho, né? Quando a igreja deixa de ser sal, o sal perde o seu sabor e ele é jogado, né? Ele serve para ser pisoteado nas estradas, né? E o que eu penso que acontece no Brasil hoje é algo que tem muito naquele livro do Philip Yancey, O Eclipse da Graça, né? Que é esse ciclo tenebroso de que quando a igreja perde a sua identidade e ela passa a querer buscar coisas que não tem a ver com o que ela deveria fazer. E aí a gente vê uma geração familiar toda presa em religiosidades e não em coisas que realmente perpetuem uma fé viva dos que já foram, né? Como dizia o filósofo lá, né? Que a tradição é a fé viva dos que já foram e o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Então, essa fé viva dos que já foram, a gente perdeu porque a gente passou a se prender numa identidade que não é a identidade da igreja. Aquela igreja que se enamora pelo poder, que quer conquistar um Brasil para Jesus, mas ao invés de conquistar o Brasil para Jesus cuidando de famílias, quer conquistar o Brasil para Jesus ocupando cargos no poder público, né? E aí a gente vai se perdendo na nossa identidade e vai esquecendo do acolhimento, do cuidado, das experiências de afeto próximas, e a gente deixa de cuidar das gerações, do que vem por aí. E aí essas gerações que deixam de ver na gente coerência. A minha opinião é essa. Legal, e agora a gente vai para a segunda parte do relatório, que é
como os adolescentes na América Latina veem a Bíblia, como eles se relacionam com a Bíblia. E claro, a gente, por ser cristão, acredita na centralidade da Bíblia, então foi por isso que ela fez parte da pesquisa de maneira tão intensa, né, Eduardo? Isso. E eu acho engraçado porque quando eu vi essa pergunta e os dados na pesquisa, eu já pensei na quantidade de famílias que tem a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa e fala que tem uma Bíblia em casa e que lê e que tal, ou então que tinha a caixinha de promessa que tirava alguns versículos e tal. Pô, era mó legal a caixinha de promessa, né, cara? De vez em quando vem uma coisa tão legal, de vez em Profetadas. quando não é legal, não. É tipo o biscoito chinês do China Box. Tire sua promessa de hoje. Mas, assim, eu fiquei feliz que a pesquisa ela apresenta um dado que eu acho que isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção, que 67% dessa geração, acho que tá no próximo slide, 67% da geração acredita que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Uhum. Isso, para mim, foi um dado muito bom e muito positivo, porque na comunidade de fé que eu frequento, né, na DAI, eu sou pastor de adolescentes e uma vez a gente fez uma dinâmica que foi muito interessante. Éramos 4 líderes de adolescentes e aí eu combinei com um líder de adolescente, falei, a gente vai fazer a nossa devocional com os nossos teens e a gente vai falar que a Bíblia ela é uma bênção, mas ela não é completamente verdadeira. Que a gente utiliza só como, né, mas ela tem alguns erros e tal. E eu não avisei os adolescentes e não avisei os outros 2 líderes, que uma das líderes, inclusive, era a minha esposa. E aí eu joguei, a gente no meio da devocional, e aí eu olhei pro outro rapaz que estava combinando comigo e eu falei, gente, mas esse versículo aqui, ele não é tão correto assim e tal, porque eu queria ver a reação dos adolescentes. E foi engraçado que a minha esposa e a outra líder, elas, assim, se via no olhar delas de uma revolta, tipo, o que você tá fazendo? O que você tá falando? E aí elas ficaram segurando até que chegou um momento que elas começaram a me cortar. E falaram, não, para. O que você tá falando? Não, você tá falando que a Bíblia não é suficiente e tal. E aí o outro rapaz que tava combinando comigo, ele pegou versículos pra usar em cima dessa tese. Não, se você ver esse versículo, ele não é completamente a palavra de Deus e tal. E assim, ficou um caos mais na liderança do que nos próprios adolescentes. Por quê? E aí depois eu falei que foi, né, uma brincadeira, foi uma dinâmica, né? Tive que dormir no sofá alguns dias, tô brincando. Mas por quê? Porque eu queria ver como que era a posição deles no momento que a Bíblia é questionada. Uhum. Porque hoje, por causa de tudo isso que a gente falou aqui, de um evangelho bem líquido, né, dessas coisas, o meu receio é que eles comecem a duvidar de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, né? E esse dado, para mim, foi um dado bem significativo. Poderia ser 100%, mas 67% eu acredito que ainda é um número bom, assim, dessa geração acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Independente se ela tem aquela intimidade maior com a palavra ou não, ela não duvida daquilo que está ali, né? E isso para mim foi muito relevante. Não sei se alguém mais quer comentar dentro disso, que eu queria comentar um outro slide, mas se vocês quiserem comentar. Não, fica à vontade, velho. Segue o jogo. Isso daí foi uma coisa... Desculpa, mais um. Passa mais um slide. Isso daí. Também foi uma coisa que me chamou muita atenção e tá um pouco dentro daquilo que a gente comentou, de que já foi até feita uma pesquisa, esqueci o outro instituto também, que falava que como as pessoas chegavam ao evangelho. E assim, se eu não me engano, era 13% era pelo pastor, 8% era por pregações online e tal, e a maior parte, quase 80%, era através de familiares e amigos, né? E isso tá refletido aí. Só que a gente tá falando de Bíblia aqui, né? Quem incentiva essa geração a buscar a Bíblia, a ler a Bíblia? A gente pode ver ali que os pastores, sacerdote e ministro tá com 59%, né? Tá acima dos pais irresponsáveis. E isso
pode parecer uma coisa boa, mas para mim me trouxe um pouco... eu fiquei um pouco pensativo. Por quê? Por causa do outro dado que tá ali do outro lado, ó. O líder de juventude. 27% dos líderes de juventude estão incentivando os seus adolescentes, a sua geração, a ler a Bíblia. E aí eu pergunto para vocês, no dia a dia, quem está mais próximo dos adolescentes? O pastor ou um líder de juventude? Porque essa é a minha percepção, quando um adolescente responde que quem incentiva mais ele a ler a Bíblia é o pastor, ele está falando do culto de domingo. Quando o pastor pede para abrir a Bíblia e tal, e ter aquele momento de leitura da palavra no domingo. Agora, no dia a dia, na segunda, na terça e na quarta, o pastor não tá ali, né? Ele tá competindo com o smartphone, né? Exatamente. Então o YouVersion da vida dele tá quase o mesmo efeito que eu vi o pastor de jovens dele na igreja. Exatamente. E assim, eu como pastor de jovens, eu fico preocupado com isso. Será que a gente está incentivando essa galera a ler a Bíblia? E inclusive os pais ali. Os pais tinham que estar estourado, né, ali, e eu acho, na minha percepção, os líderes de juventude. E tem um outro dado que eu não sei se a gente vai conseguir mostrar aqui, que a pesquisa mostra que é muito interessante, é que, pela pesquisa, os adolescentes preferem, essa geração, eles preferem ler a Bíblia sozinhos, quando estão sozinhos. Esse é um dado muito interessante e também muito preocupante. Por quê? Por que eles gostam de ler sozinhos? Aí a gente pode abrir um leque de opções aqui. Só que o risco é, quando você lê uma coisa sozinho, você interpreta de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com a tua realidade. E pode ser que, por exemplo, lendo a Bíblia com um grupo ou com um líder, ele tem medo de ser julgado. Eu já li a Bíblia em devocionais com um grupo de adolescentes, que, o adolescente fez uma pergunta assim, que na minha escola bíblica dominical, quando eu era adolescente, era uma coisa muito básica. E ele fez a pergunta, só que, como foi a minha reação ao responder para ele? Eu realmente abracei ele e ensinei. Eu falei, não, você tá brincadeira que você não sabe isso aqui. Isso aqui é o básico da fé cristã. Mas eu já tô limitando ele de fazer uma pergunta. Que vai... E os outros também, né? E os outros pra não serem também. ridicularizados pela referência que eles têm na frente deles. Eu já participei de cultos, né, dessa geração. Eu vi, não é uma coisa que me contaram. Eu vi a líder de adolescente brigando pra galera fechar o olho e orar. Eu falei, se você não tá criando um ambiente que o adolescente quer fechar o olho e orar, não é o adolescente que tá errado, né? E isso me preocupou muito, essa questão de que, beleza, eles querem ler a Bíblia, eles têm acesso à Bíblia, mas eles querem interpretar de acordo com aquilo que eles têm. E refletindo aqui só o que você falou dos pais, né? Numa sociedade onde a maioria estão em grandes cidades, quanto tempo que os pais de fato estão tendo com os filhos? O que vira ainda mais chave o envolvimento da igreja para também ajudar os pais, ou seja, deveria ser os pais que lê a história, que lê a Bíblia, mas quando o pai trabalha 12 horas por dia ou a mãe está fora também trabalhando, né, como que você divide essas responsabilidades? Ou seja, sim, a educação, a Bíblia é dos pais. É isso que eu ia falar, a igreja trabalha com a família, então assim, a igreja ela tem os seus eventos, mas quem passa mais tempo com os filhos são os pais, né? É discrepante no tamanho de horas que você tem num ano das famílias, dos filhos com os pais e os filhos com a igreja. É aquela Ou os mesma... filhos com iPhone, né? Você não sabe exatamente. qual que passa mais tempo. É que é assim, aquela mesma problemática, tipo assim, ó, você não... A escola não vai dar educação pro seu filho, você vai educar ele e você vai levar ele pra escola ajudar você, auxiliar você na educação. Assim é a igreja também, né? Tem um ditado africano que é muito legal, que ele fala que para se fazer uma criança é necessário duas pessoas, mas para educá-la é necessário uma vila inteira. E eu creio muito nisso, tipo assim, é um trabalho conjunto, não tem como você achar que isso aqui vai resolver o problema dele. Ele todo domingo na igreja tem uma agenda eclesiástica bem definida, tanto todo sexta-feira, todo sábado de culto de jovens, e dá para ele uma dinâmica de leitura bíblica semanal também, não adianta.
é aquilo que a gente vai voltar a falar, de uma geração que customiza tudo que ela faz. Então ela vai customizar até a sua leitura. Por que ela gosta de ler sozinha? Porque eu vou pegar aquilo como base, vou falar para você que eu já li a Bíblia, aquilo interessa para mim daquele jeito, eu vou ver quem é que interpreta do jeito que eu quero, entendeu? E é aquilo que concordar com aquilo que eu penso vai fazer sentido. Então eu já não tenho um Jesus, eu já não tenho um Deus. Por isso que é fácil para eles responderem que eu gosto de Jesus, sim. Mas que Jesus? Vou jogar um contraponto aí. Que Jesus é que eles gostam, entendeu? Eu acho um contraponto para isso também. Eu acho que assim, o que a gente não poderia talvez perder é a customização, sim, mas também os métodos mudaram. Ou seja, não é uma coisa necessariamente ruim que o jovem gosta de ler a Bíblia sozinho. Não, claro que não. A gente tem que entender o que é isso. Isso, o relacionamento dele com o aplicativo é o tempo que ele tem para jogar e para ler a Bíblia. Se ele está fazendo os dois, no momento que ele achar que é o mais oportuno, eu acho que é capitalizar sobre isso. Né? Da mesma forma que a gente trabalha com, né, tipo, a gente está lançando estudos bíblicos, a gente está lançando para capitalizar sobre uma preferência desse jovem pelo aplicativo ou pelo celular, para a gente também não taxar eles também, né, de falar assim, bom, os caras estão só fazendo isso, mas não estão fazendo outro. Eles estão fazendo isso porque é o que resta para eles fazerem, aquilo que a gente falou no início também, né? Ou eles estão tateando no escuro algumas coisas que chegaram para eles estão vendo e meio que tá no hype, né? Dentro disso que você falou, vê se tem um slide aí. Como os adolescentes leem a Bíblia. Aí, ó. Aí, esse é interessante. 55% passaram um tempo refletindo sobre o que ele leu. Então, teoricamente, né, ele vai refletir sobre aquilo. Mas 40% tá falando que lê sozinho. Quando você lê, né, e é muito interessante esses números aí, porque é um pouco disso que a gente está falando. Eles estão dispostos a conhecer, a ler a Bíblia, e hoje está muito mais fácil nos aplicativos e tal. Agora, a questão prática, porque é isso que a gente começou falando no começo daqui do podcast, dos cristãos, nós, né? Que exemplo que nós cristãos estamos dando para essa geração? Que exemplos que essa galera vai dar para a geração que vai vir depois deles, se eles lerem a Bíblia e não terem uma correta interpretação e uma correta vivência daquilo que está sendo falado ali. Uhum. Isso que me preocupa, a geração até que vem depois deles. Porque a gente, pode ver, quando a gente começa a falar que o cristianismo hoje, a igreja se perdeu em alguns pontos, que a gente tem uma referência lá atrás, né, dos nossos avós, a gente tem uma referência que a gente julgava que era boa. Tinha pontos X ou Y, mas a gente julgava que era bom. Que referência que eles vão ter para a próxima? E uma coisa interessante nesses dados é que você, por exemplo, você pega ali abertos à Bíblia e desengajados com a Bíblia, que são quase o mesmo grupo, vai? A gente pode somar esses dois. Sim. Né? Porque os caras estão abertos à Bíblia, pode estar desengajado com a Bíblia também. Mas eles podem, em comparação, em vis-a-vis com os outros grupos, eles podem estar juntos. Se você soma eles, você tem mais porcentagem do que o povo que está engajado com a Bíblia, por exemplo, em alguns pontos, para tirar para ali. Então você começa a ver que há uma discrepância nos números dos pessoal que gosta da fé cristã, que ama Jesus, mas que também não tem uma profundidade de conteúdo. Sim, porque essas pessoas nunca foram ensinadas em como ler Exato. a Bíblia. Tem uma pesquisa que a gente faz aqui no Embisionar com as igrejas em consultoria que a gente faz de planejamento estratégico, que mostra que a maior parte das pessoas da igreja não lê a Bíblia de forma regular. Qualquer idade que for, né? A maioria não ora de forma regular. E aí, quando a gente vai perguntar para essas pessoas por que elas não oram ou não lêem a Bíblia, uma das coisas que elas falam, de forma que pra gente é uma surpresa muitas vezes, é assim, porque nunca me ensinaram como fazer isso. Fala, como não? Tem escola bíblica na sua igreja? Uhum. Tem pastor todo dia que prega. Você fala, não, mas uma coisa é alguém ler lá na frente ou explicar um versículo, um trecho bíblico numa mensagem, numa escola bíblica dominical. Outra coisa é aprender de forma autônoma como é que eu posso ir pra minha casa e interpretar o texto bíblico, ou como é que eu posso orar. Tá bom, eu sei que eu oro agradecendo pelo almoço e pelo dia, mas como é que eu vou além disso? Ah, não, já me falaram que tem que adorar, pedir, mas ainda não foi suficiente para entender como tem uma vida de oração. Então, às vezes, a gente bota a culpa nas pessoas de que vocês não estão orando, mas a gente nunca, efetivamente, intencionalmente, criou processos e estratégias para ajudá-las a construir isso na vida realmente do dia a dia, né? Leia. Não aula, mas não discipula a pessoa. Leia Discipulado, de Tiago Faria. Eu não tenho esse Não, livro. eu ia falar sobre isso, porque
Cara, eu tô brincando aqui, mas é verdade, porque assim, pra mim, eu pessoalmente, eu acho que a questão da leitura bíblica, de você ensinar a leitura bíblica pra alguém, pro seu filho, pro adolescente que tá novo na fé, ele é quase um dos passos finais, assim, da caminhada cristã. Finais que eu digo assim, você vai ensinar ele a ler o texto bíblico de maneira a interpretar o que está acontecendo, contextual, só de maneira profunda, numa etapa de discipulado que você já andou bastante com ele, mostrando fé. Você pegar a Bíblia logo de cara para uma pessoa que não conhece a fé cristã, ela não vai entender nada nunca, assim, tipo, vai ser muito difícil. Sim. E vai ser difícil, inclusive, você trazer questões práticas para ele se interessar por aquilo. Uhum. Você pode ver que os cristãos do primeiro século, eles não tinham a questão da palavra, né? Eles não tinham... A palavra era o Cristo que estava neles. Então, essa palavra fez diferença através do quê? Do testemunho daqueles que viviam a palavra, o Cristo. Uhum. Então, essa questão bíblica que a gente hoje supervaloriza também, ela às vezes atrapalha o caminho. E aí, a Bíblia tem que entrar assim no momento certo, na hora certa, para quê? Quando a pessoa com uma maturidade entender o que as escrituras vão dizer e como você vai ler aquilo. Entendeu? Os cristãos do primeiro século, com a época que mais que você tem um boom do cristianismo no mundo, que se espalha e até chegar no momento que se torna uma religião oficial do império, você tem isso sem estudo bíblico. Você tem sem estudo bíblico. Você tem caminhada, você tem discipulado, você tem dizendo um pro outro o que Cristo ensinou, falando para ele alguém que ensinou, falando sobre vida, dividindo, partilhando, mesa, caminhada de relacionamento. Então, assim, eu acho que a gente às vezes puxa um passo e fala assim: por que vocês não estão lendo a Bíblia? Lê a Bíblia, toma aí, lê a Bíblia. E a pessoa vai, vou ler o quê? Eu vou ler Cantares de Salomão? Eu tô lendo a Bíblia, entendeu? Eu vou ler Apocalipse sem saber um monte de coisa que tá escrito ali. O que tem a ver com a minha vida? E que isso tem, como que eu conecto isso com a minha vida? Conecto isso com a realidade? Só que aí trazendo um pouco, né? Fazendo o meia-culpa da nossa geração. Hoje, se eu discipulo uma galerinha dessa, se eu discipulo um cara desse, eu posso postar o nosso devocional, o nosso discipulado, eu vou ter o like dele, da família dele e dos amigos dele. Se eu postar um negócio super, ultra, mega, blaster legal, eu vou ter muito mais like, muito mais divulgação. Discipulado é muito mais difícil do que... Dá mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Sim, só que foi a única coisa que Cristo pediu pra gente fazer. Exatamente. A gente tá arrumando outros trabalhos aí. Exatamente. Exatamente. Mas enfim. Fazendo uma conexão de um assunto que... Ontem eu assisti uma palestra e um jogo de perguntas e respostas com um cara chamado Patrick Lai. Você deve conhecer, né? Patrick Lai. Ele é um empresário que faz missões pelo mundo. Assim, tem várias formas de definir o que ele faz, mas essa é uma delas. E ele trabalha em países fechados, abrindo negócios de verdade, né? Empresas de verdade em países fechados ao evangelho, para tentar, através dos relacionamentos intencionais, as pessoas conhecerem Jesus, né? Mas aí eu conectei o que ele disse ontem ao nosso assunto aqui, porque ele falou que, às vezes, precisa 6 a 7 anos, na média, com uma pessoa que é muçulmano, por exemplo, convivendo intencionalmente com alguém todos os dias que é cristão, para essa pessoa falar assim, tá bom, agora eu quero ouvir mais sobre esse Jesus. Mas o que ele fala é assim, depois de todo esse tempo caminhando com essa pessoa, é que agora eu posso, então, começar a falar da minha fé, porque ele já viu eu sendo Jesus todos os dias da minha vida e foi aprendendo os princípios na prática. Boa. Aí eu tenho autoridade na vida dele, ou o terreno tá preparado, vamos dizer assim, né? Pra eu falar assim, então agora a gente pode conversar mais sobre a fé. Eu não posso chegar de primeiro e falar assim, vamos estudar a Bíblia? Não, peraí, você tem que ver na minha vida pra sentir vontade de querer falar assim, eu quero saber mais sobre o seu Deus, né? E a nossa estratégia muitas vezes é o contrário. Né? A gente quer forçar a Aceita pessoa... receber o estudo de João? Quem é João? Sou João. Sou João aqui? Não, João do evangelista. E parece que não, mas eu tenho a sensação que essa geração autêntica é mais parecido com uma outra cultura completamente diferente, tipo os muçulmanos, que a gente tentar comparar com nós mesmos, Exato. né? Porque eles são uma outra coisa, né? Uma vez um pastor falou assim, eu acho que adolescente, a gente tem que entender que eles são tão diferentes da gente, essa nova geração, que a gente tem que pensar assim, nós somos seres terrestres, eles são de Marte. Pra a gente tentar separar o quão diferente nossas gerações são, né? Obviamente as necessidades são as mesmas, a gente precisa de Jesus, precisa de amor, precisa da salvação, mas as referências são muito diferentes, né? As perguntas mudam. A gente sempre esquece disso. Lutero falava isso, o evangelho mantém. As perguntas mudam. A forma de se aproximar a uma resposta para aquela pergunta, para aquele problema muda. E Lutero já estava falando sobre isso
lá atrás, entendeu? Então eu acho que a gente sempre precisa se Já lembrar. tinha mudado na época Já tinha dele, mudado na mudou época mais. dele e depois mudou Depois. ainda mais, entendeu? E a sociedade continua mudando. E que essa percepção de que são diferentes nos faça querer buscar cada vez mais. Porque a pandemia, né, que eu estava falando, mudou muito também a forma que eles se relacionam. Se antigamente eles tinham muita facilidade de se aproximar numa cultura quente como a brasileira, a pandemia esfriou muita coisa. Sim. Hoje a ansiedade social do jovem é muito maior. Então, o que acontece? O digital acaba sendo um respaldo, um escudo para ele, para talvez voltar para o grupo de jovens. As igrejas viram isso, sentiram isso, né? A volta dos jovens, alguns voltaram em massa e outros não. Sim. Outros ficaram para trás, sem saber como reagir, sem saber o que fazer. Os pais não sabiam, perguntando para os pastores o que eu faço com meu filho que não quer sair de casa. Isso foi uma realidade que mudou muito. E aí também se influencia. Quais perguntas que estão sendo perguntadas no mundo cada vez mais digital? Por isso que eu acho que essa pesquisa é muito importante, porque a gente está perguntando para quem tem que se perguntar. Né? Porque, novamente, são pessoas de outras gerações interpretando uma outra geração, que é muito difícil. Né? Então, quando você pega essas respostas, a gente vai olhar para elas e eu digo mais, eu acho até que a gente deveria sentar com gente dessa geração que foi entrevistada para tentar interpretar, inclusive, isso aí. Pô, eu acho que vale a pena essa experiência. Tipo assim, pega essa pesquisa e senta com a galerinha da geração e fala assim, Sim, olha o que a sua geração está dizendo. Vê se faz sentido para você, o que isso significa para você, de fato. Porque, assim, a gente está sempre olhando para trás, né? Para tentar fazer as coisas. E a gente não consegue, a gente está sempre reagindo. Eu acho que uma das divisões ou a distância que a gente sente do jovem com a igreja é que a gente nunca deu lugar de honra para esses jovens, para falarem da experiência deles, e entender que essa experiência também é válida. Sim. Mesmo sem toda a experiência, mesmo sem todas as faculdades e experiência laboral, a experiência que eles trazem é rica e é importante. E quais são os espaços que a gente está criando dessas igrejas para que eles também possam tomar um ponto de liderança? Porque isso é outra coisa, eles estão famintos para a posição de liderança. E a gente sempre fala assim, principalmente no mundo eclesiástico, né? O pastor que pastoreia até os 70 porque não tem para onde ir, né? Isso a gente já discutiu, porque o cara não tem onde cair morto, então ele vai segurar naquela igreja até o final dos dias, porque ele não tem como pagar o seguro de saúde. Cadê os jovens? O jovem precisa de espaço para poder liderar, para poder sentir a responsabilidade. A gente sempre fala que o jovem não quer responsabilidade. Eu duvido. Se você estiver gastando tempo na vida dessa pessoa, ele vai responder. Sim. Então é saber como trabalhar com essa juventude, dando esse espaço para ouvir a voz deles. Eu acho que isso aí é uma coisa... Ainda mais uma Sim, geração não. que busca cada vez mais autonomia, mais cedo busca autonomia. A gente vive uma geração que cada vez mais cedo busca autonomia, né? Busca... Então, assim, existe algo aí que deve ser valorizado, né? Uma consciência autônoma é uma consciência que já não é subjugada por qualquer coisa que antigamente tinha, né? Então, isso é importante ser valorizado. Então, o que a gente precisa trazer aí? Existe uma consciência redimida, além da autônoma. Então, mas aí, para isso, a gente precisa deixar que eles se aproximem, né? Fazer essa ponte aí, né? E essa mesma valorização que você mencionou, que a Assembleia cumpria nas periferias, né, onde resgatava a identidade da pessoa, porque dentro da igreja eles tinham um papel, hoje a gente tem que fazer a mesma coisa com a juventude. E os movimentos que mais crescem hoje são os que dão um papel de liderança, de discipulado, de liderança com outros jovens, onde eles se sentem coparticipantes e não apenas mandantes, né, ou sendo mandados para fazer X coisas. Eu acho que isso é um papel fundamental também que a gente, em algumas tradições, a gente perdeu muito. Sim. Infelizmente, eu ouvi uma frase esses dias, que é uma frase bem conhecida no meio cristão, que ela é muito dolorida, mas ela é verdadeira, né? Que a nossa geração foi uma ótima parideira, mas uma péssima mãe. A gente soube abrir muita igreja, mas a gente pecou em cuidar de muita gente. E isso, infelizmente, influenciou a geração que tá chegando agora. Com certeza. Sim. Não, é isso que eu falei. A gente parou de cuidar Parou de cuidar. e quis dominar. A gente quis dominar, a gente Sim. se namorou pelo poder. Que é o lance do ciclo, né? Esse ciclo que aconteceu na Europa, que aconteceu nos Estados Unidos, e que cada um tá tendo seus Problemas. problemas hoje de maneira diferente, mas a gente tá vivendo um parecido. A gente quis uma época, a gente fez campanha de oração porque a gente queria que o Brasil fosse de Jesus. E que para isso a gente tinha que colocar essa luz, essa candeia, de colocar no alto. E o que significou alto pra gente? Significou que a gente tinha que ocupar as classes mais altas da pirâmide social do Brasil. E a gente errou nisso aí, porque a gente foi parar, como agora pronto.
No passado, a gente não significava nada na população, né? A gente não era ouvido. Hoje todo mundo quer ser evangélico, por quê? Porque o evangélico tem uma mensagem significativa, tem uma consistência representativa social da moral, né? E aí você traz isso com o peso do poder da manipulação religiosa, que você carrega como uma pessoa distinta, de bem, da família, e aí você coloca ela num topo, que agora ela, o topo, o que que é o topo? É o sucesso, é o dinheiro, é o poder, né? Uhum. Então, os pastores hoje têm jatinho, mano. Você tem o seu? Eu gostaria. Não gostaria não, porque não vale a pena. Esses dias eu tava conversando. Quero isso não. Eu tô envolvido num projeto com a denominação pentecostal no Brasil muito grande e que foi a mesma história. Começou na década de 70, cresceu fortemente e tal. E aí foi muito interessante que eu tava conversando com o pastor de uma dessas igrejas e ele falou assim, olha, eu não entendo porque quase todo domingo 15, 20, 30 pessoas se convertem na minha igreja, mas eu continuo com uns 300 frequentadores todo mês, né? E, obviamente, eles não tinham um processo estipulado para dar suporte a esse grupo, ajudá-los a crescer na fé, e a gente está implementando isso agora. Mas é muito engraçado que caiu a ficha para ele quando ele falou assim, a coisa mais importante que eu tô aprendendo aqui é que não basta só subir no púlpito e pregar. Eu tenho que conhecer e conviver com as pessoas da minha igreja. Eu falei, cara, parece tão óbvio isso, sabe, assim, na minha cabeça. Como é que você tá descobrindo isso só agora, né? Mas pra ele só ficou claro que agora, depois de 40 anos sendo pastor, ele tem que conversar e se relacionar com as pessoas da igreja. Antes ele queria fazer almas, ganhar almas pra Jesus. E quando a gente vê isso, que o adolescente não consegue estudar a Bíblia e não tem com quem conversar sobre a Bíblia, é o retrato de muitas das nossas igrejas do Brasil, que ele não tem gente que dá suporte a ele. Porque muitos de nós que viemos de igrejas mais históricas, né, batista, presbiteriana e tal, até tem a escola bíblica, que também tem seus problemas, mas muitas igrejas pentecostais e neopentecostais, que são cristãs, né, vamos dizer assim, algumas que nem são tanto, mas outras são, não tem essa estrutura de ensino da palavra, né? Então ele não tem ninguém com quem ele pode aprender. Ele só ouve um texto mais ou menos lá no culto, que o pastor lê o versículo e fala uma hora com coisa que não tem nada a ver com o versículo. Então ele não tem referência de leitura bíblica, né? Exatamente. E o exemplo vem no caminhar, né? É no dia a dia. Teve uma vez que nós estávamos fazendo um trabalho com uns adolescentes de uma comunidade, né, e tal, e aí a gente tinha um momento de culto, lia a Bíblia, mas a gente ia jogar bola, ia fazer um churrasco, comer alguma coisa também. E aí eu lembro, na época, eu tinha um carro, né, era mais novo e tal, e eu lembro que não tinha som no meu carro. E aquele negócio, né? Comprava o carro, aí não tinha dinheiro pra comprar gasolina, aí depois gasolina, aí não tem dinheiro pra pagar o seguro. Enfim, a gente vai subindo os degraus da vida normal. E aí eu lembro que eu trouxe uma galera pro meu carro, tava dando carona pra molecada pra gente jogar futebol, e a galera da comunidade. E aí o menino falou, ô tio, você não tem som no seu carro? Aí eu falei, não tenho. Aí ele, como você não tem som no seu carro? Eu falei, não tenho. Ó, se quiser eu consigo descolar um pra você, DVD e tal, legal. Aí eu, não, mas eu não preciso, tá bom, quando eu tiver dinheiro eu compro. Mas você vai ficar sem? Eu falei, mas não tem problema, tipo, E assim, querendo ou não, na realidade dele, era impossível, tipo, não ter uma coisa que era desejado por eles, entendeu? Mas nesse caminhar, tipo, se ele não tivesse comigo, ele não ia saber, é isso que eu quero dizer. Eles precisam caminhar mais com a gente pra eles conhecerem até o que é a realidade do que a gente prega e assim, que as nossas atitudes sejam aquilo que a gente prega também, né? Claro. E eu acho que isso acaba às vezes ensinando muito mais do que você ficar 8 horas fazendo um estudo bíblico com ele, né? É você equilibrar isso e mesclar, né? Esses dias eu ouvi uma pregação de um pastor bem conhecido, bem famoso. E assim, aqueles pastor que eu tenho um pezinho atrás, eu acabo assistindo a pregação dele pra eu quebrar isso dentro do meu coração. Mas às vezes não dá certo. E ele falou de púlpito, ele falou, ó, irmão, acabou o domingo, acabou o culto, não vem mexer as paciência não, quero ir pra minha casa com a minha família. E eu falei, não, alguma coisa tá muito errada, assim. Como que o pastor não quer conversar com os membros da igreja dele, entendeu? E aquilo que a gente falou no começo, essa geração parece que eles não enxergam essas coisas, mas eles veem isso.
E aí, por isso que entra naquela questão de que eu gosto de Cristo, mas os exemplos que eu vejo de cristãos não condizem. Sim. Mais algum ponto aí desse trecho que a gente está conversando sobre os cristãos, os adolescentes, como eles veem a Bíblia? Não, acho que da Bíblia é isso, e um detalhe legal é que eles ainda leem a Bíblia de papel. Apesar de toda a tecnologia, eles ainda gostam de ter a Não, Bíblia eu de acho que papel. isso é um ponto importante, assim, da gente frisar aqui. Porque a gente falou aqui sobre o lance da importância da leitura da Bíblia, e às vezes a gente falou assim, ah, não, mas isso aqui é um passo que exige maturidade. E eu acho que isso é importante a gente frisar. Nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus e cremos que ela é um instrumento da nossa fé importantíssimo. Só que ela precisa ter o seu lugar, né? Não adianta a gente fazer com que as pessoas não tenham que ler a Bíblia de qualquer jeito, ela tem o seu lugar. E eu acho que a gente está vendo na geração que existe uma predisposição a aprender e a querer estar aberto a isso, né? A ler a Bíblia. O problema é que isso está sendo feito e ensinado de maneira errada. A gente passou. Ou nem está ensinando. Ou nem está ensinando. A gente passou muitos anos dentro da nossa religiosidade vivendo um jeito de falar da Bíblia, ou de ensinar a Bíblia, de maneira muito, muito rasa ou de maneira idólatra, achando que o texto bíblico vai emanar poderes de conversão. A Bíblia não salva ninguém, né? E a gente precisa lembrar isso pra galera, né? A Bíblia não salva ninguém. Tem gente que conhece a Bíblia de cabo a rabo, leu 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e não significa nada que essa pessoa vai ser mais cristão ou menos cristão por causa disso. Então a gente precisa saber disso, que salva outras pessoas. A vida que salva é Jesus Cristo. E a gente precisa, é importante isso. Se os adolescentes estão aptos a isso, eu acho que o que está faltando aí, na verdade, é uma caminhada. E aí eu entro de novo na questão do discipulado, que muitas vezes foi confundido com o estudo bíblico, né? Aham. Que é outro problema, que discipulado é confundido com o estudo bíblico. Mas se você tem essa confusão, discipulado é o livro do Tiago. Não tem um livro chamado Discipulado. Eu tenho um livro chamado A Igreja que Faz Discípulos. Pronto, é isso aí, ó. Que fala sobre discipulado. E não subestimar o jovem. Eu acho que essa é uma parte exatamente. muito importante. É Já isso que aí. a gente vê que ele tá, né, a gente trata ele como uma pessoa mais incompetente, mais incoerente, mais incapaz. Cara, ele tem habilidades, tem capacidades, o mundo está girando muito mais rápido. Hoje em dia tem jovens fazendo o que eles fazem em um mês, que a gente faz em um ano, É isso ou aí. muitos anos. Então, assim, capacidade esses jovens têm. Muitas, então sedentos. E é saber honrar essas capacidades que eles têm e saber guinar. E essa questão do discipulado, ou saber como trabalhar com o potencial que essas pessoas estão vindo. Porque capacidade não falta. Não, e Felipe, eu acho que, só completar, prometo, Thiago. Mas assim, ó, isso que o Felipe falou é tão real que é justamente isso. Eles não vão. Essa geração não aceita qualquer coisa da gente. Sim. É justamente isso. É a galera que, mano, eles querem aprender. Mas pra você vir ensinar alguma coisa pra eles, você tem que ter coerência nisso aí. Tem que fazer muito sentido pra eles. Tem que ser criativo. Tem que ser criativo. Se conectar com a Não é realidade uma deles. coisa que você vai chegar, né? Entendeu? Eu acho que os milênios, acho que eu falo do meu lugar de fala, a gente era mais simples nisso aí. Porque acho que tinha menos Estímulo. menos estímulos. É. Nós fomos estimulados muito menos. Então as coisas mais simples pra gente, um flanelógrafo fazia diferença. Hoje a Se gente. você não sabe o que é flanelógrafo, Vou dar um. Você pôr uma imagem aqui no. Se você não sabe o que é um flanelógrafo, provavelmente você é da geração Z. Exatamente. Bom, então vamos começar agora sobre nossa última parte aqui. Como os adolescentes da América Latina podem causar impacto? Como é que eles podem avaliar, ou como eles pensam em influenciar onde quer que eles estejam, né? Quais causas, quais assuntos queimam o coração deles, né? Nessa parte da pesquisa, que foi que você falou que eu queimei a largada aí, né? Foi a parte que mais me chamou a atenção, foi a parte da igreja ser pouca referência para os adolescentes cristãos. Isso foi a parte mais surpreendente para mim. No restante, você vê uma coisa que a gente já tem observado nas novas gerações, que é o anseio por luta por justiça social, por engajamento social, de estar engajado social. Obviamente que essa geração Z, ela tem a princípio, né, um engajamento social, um ativismo mais digital. Ela começa no digital e ela parte para uma ação concreta, né? Ou a ação concreta tem repercussões digitais, né? Você vê nesse gráfico, por exemplo, a gente vê as lutas que são entram na agenda da população. Eu confesso que me surpreendeu o primeiro lugar, me surpreendeu, entre Pobreza aspas. Né? extrema? Na verdade, assim, a pobreza extrema, obviamente que na América Latina vai ser uma
uma coisa a ser chamada a atenção, porque a gente tem desigualdade social aqui para todo lado. Mas assim, eu achava que pelas pautas, né, que estavam no hype aí desses últimos anos, a gente teria, por exemplo, corrupção mais perto do primeiro lugar, né? Mas como a gente estava conversando aqui antes, né, realmente isso retrata um pouco do que é a realidade hoje no Brasil e um pouco na América Latina. Que o abuso sexual hoje, o número é estrondoso, né, gigantesco, né? E aí você tem as desigualdades sociais, que são outra coisa que fala muito do chão que a gente vive aqui, né? Isso é muito importante, até se você vê a corrupção ocupar o terceiro lugar do pódio na América Latina e o Brasil, obviamente, na mesma proporção aí que a América Latina tendo esse como luta. E aí ele tem a justiça racial ocupando a quinta posição, que também me chama atenção também, mas também tem muito a ver com o que a gente tem visto nos últimos anos, um maior engajamento por essa busca também, né? Essa desconstrução da gente entender o que é racismo estrutural, toda essa evolução social que tem acontecido, as gerações mais novas têm mais facilidade de entender e compreender, né? Do que a gente propriamente dito que eu vou falar da geração milênio que cresceu nos anos 90, por exemplo, vendo essas piadas racistas serem consideradas tudo bem, tá tudo certo, né? E pode falar, Eduardo. Não, eu ia comentar aqui, se a gente pegar o que os adolescentes estão procurando nessa pesquisa, né? Pobreza extrema, abuso sexual, corrupção política, desemprego. Do nosso top aí, top 5, quantas pregações vocês viram que a gente fala sobre isso nos domingos? Muito bom, isso aí. Meu. É isso que eles estão buscando e eles não acham isso na igreja. E é isso que eu ia falar. E esse é o reflexo da gente que vê ele mais na frente, que ele não vem em referência na igreja, como transformação. Essa é uma preocupação, uma coisa que tá no radar deles. Exatamente. E que eles não encontram na igreja. E assim, eu vou falar por experiência própria. Há anos atrás, a gente fez estudos bíblicos falando sobre abuso com os nossos adolescentes. E aí, eu lembro que os líderes que estavam comigo não queriam fazer isso. Isso, pra que você vai mexer nessa gaveta? Vai mexer num vespeiro. Depois vai aparecer adolescente que sofreu abuso. O que a gente vai fazer com esse adolescente? Eu falei, se a gente que é igreja não falar, quem que vai falar? E aí eu acho que é o papel da igreja de sermos mais inteligentes que o mundo nesse sentido, de sabermos como falar. Então, a gente, sei lá, foram 5 ministrações falando sobre abuso, a gente não entrou direto no abuso sexual. A gente falou de abuso de poder, abuso de negligência, vários tipos de abuso. E lá no último falamos de abuso sexual, né? Quando eles já estavam com a maturidade dentro daquele assunto. Só que, isso daqui a gente falou, ok, dentro de estudos bíblicos e tal. Será que a gente não consegue colocar isso dentro dos nossos grupos de conexão, das nossas pregações, até dos nossos louvores, sei lá. Eu acho que a igreja, a gente ficou um pouco preguiçoso em sermos inteligentes e criativos para colocar essas pautas dentro. Eu acho assim, Eduardo, mais ainda, o que você falou foi perfeito, cara. Eu acho assim que a gente tá muito acostumado a reagir às coisas. A gente é reativo. E eu acho que a gente tem que mudar essa questão de sermos reativos e começar a ser ativos no negócio, na sociedade, a ser protagonistas. Quantas vezes você viu a igreja ser vanguarda de movimentos sociais transformadores, por exemplo, nos últimos anos, no Brasil? Que era o papel da igreja na primeira igreja. Exatamente. Que era o papel, né? Durante a peste bubônica, quem se ressaltava era a igreja cristã. Exato. Que de fato estava lá. O analfabetismo nas crianças, a igreja criou a escola dominical, que era uma escola... Sistema educacional da Europa dos Anabatistas. Exatamente. Que a igreja era vanguarda nos movimentos sociais. Calvino, tudo que ele fez na realidade, Abraham Kuyper, muitos outros exemplos, né? Sim. Como alguém disse uma vez, né? A gente como igreja está ocupando espaços públicos de poder para dizer o que a gente não quer. Exato. Mas a gente não diz o que a gente quer, o que a gente quer propor para a sociedade. Nós somos reativos, cara. Só reativos. Às vezes a gente está reagindo e não conseguimos criar culturas, né, que façam sentido para a gente poder enfrentar problemas. A questão da homoafetividade também, eu creio que o problema se torna ainda maior quando a gente deixou de acolher isso no passado. Porque a gente prefere o quê? Essa fala que você falou nisso. Não mexe nisso, deixa isso quieto. A gente prefere não ver.
A gente prefere deixar guardado nos armários. Só que nossos armários da igreja estão cheios de esqueleto. E a gente não tá querendo mexer nisso. Porque tá lá, tá no nosso... E aí o que acontece? O abuso sexual começa a acontecer dentro da igreja, né? Esses casos de homoafetividade que são ignorados dentro da igreja, vários problemas de casamento, problemas que a gente nem imagina rolando dentro da igreja, e a gente continua guardando esqueletos dentro do armário. Sim. Entendeu? Porque nós preferimos não ver, porque vai mexer num vespeiro que não é pra mexer. A gente tinha que ser mais corajoso, tinha que ser mais vanguardista nisso aí. Pegar e assumir o protagonismo e dizer assim, vamos tratar disso aqui. A gente está discutindo gênero aqui agora, enquanto a geração Z tá falando sobre poliamor. Né? Tá atrasado, A gente tá né? muito atrasado. Eu lembro- Não, o mundo tá falando sobre mais de 100 gêneros diferentes, a gente tá com 2 aqui, discutindo homem e mulher, entendeu? Então, assim, o que eu tô falando é o seguinte, a gente tá muito aquém da discussão pra chegar na geração Z e dizer assim, agora a gente tem assuntos que vocês vão se interessar aqui, vão ficar engajados pra mudança e ser uma referência. Sim. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um grupo de professores de escola bíblica de adolescentes no Minas Gerais, onde eu morava, né? E aí a dúvida era assim, a gente fala sobre o quê? Sobre Efésios, sobre Apocalipse, sobre Mateus, Evangelhos do Antigo Testamento. Aí alguém falou assim, vamos fazer uma pesquisa com adolescentes? E ninguém falou assim, eu quero estudar sobre Efésios, né? Veio sobre como testemunhar da minha fé, como eu lido com os meus pais, como eu enfrento a pornografia, são assuntos da vida deles, né? Sim. E aí eu lembro que um grupo de professores levantou e falou assim, mas tá errado isso, a gente tem que conversar sobre a Bíblia, tem que falar sobre a Bíblia, né? A cabeça dele ele não conseguia conectar as duas coisas. Não. E até que a gente falou, olha, não, a gente vai estudar a Bíblia, mas a Bíblia é a resposta a essas questões. Se eu propor para eles uma aula sobre 2 Crônicas, não vai aparecer ninguém lá no meu domingo. Mas se eu falar sobre abuso sexual e usar a Bíblia como referência, alguns vão E a aparecer. Bíblia tá repleta disso. Totalmente. Tem um monte de casos, inclusive de abuso sexual na Bíblia, que a gente pode trazer. E foi isso que eu usei da Bíblia quando a gente tratou desse assunto. Uma vez eu acompanhei o meu pastor, que ele foi convidado para participar de um evento onde ele ia falar sobre sermão. Ensinar líderes de jovens como montar um sermão, né? Como tornar um sermão ali dentro da realidade da galera e tal. E aí era um evento fechado para líderes de jovens. E aí, depois que ele deu a primeira parte da palestra, ele falou, gente, alguém tem uma pergunta? Eu não tô brincando, não me contaram, eu estava lá. E as mãos levantavam, pastor, você é a favor ou contra a tatuagem? Eu juro que eu parei, eu falei, da onde surgiu essa pergunta? A gente tá falando de sermão, de como do nada surgiu, e assim, eu falei... É o que tava no coração dele, Os né? adolescentes já não É o que estão tava perguntando realmente de perturbando tatuagem ele. há pelo menos uns 30 anos já ninguém pergunta mais sobre tatuagem. E eu falei, por que ele tá preocupado com isso? E assim, é uma desconexão muito distante do que eles estão procurando. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a visão teológica que a gente tem de santidade, o que isso significa. Porque a cultura de muitas igrejas é de proteger tanto o jovem, que quando ele chega na faculdade, a fé dele é desconstruída porque ele não foi preparado pela igreja a entender a identidade dele e o papel dele dentro da sociedade. Então todo carnaval, o que a igreja faz? Fecha todo mundo dentro de um acampamento o mais longe possível de todo o barulho. Não é colocar ele para evangelizar. É asepsia. Então a gente esconde tanto e a gente deixa de falar, tudo vira um tabu, que desprepara totalmente, porque aí o que ele vai aprender de sexo? Na rua, com os amigos. Onde que ele vai aprender sobre relacionamento? Na mídia. Onde que ele vai aprender sobre como conviver com a vida e que decisões tomar? É tudo fora da igreja, porque a igreja parou de conversar sobre esses assuntos porque achou que era muito polêmico, em vez de realmente interessar e falar assim, cara, quais são suas perguntas? Né? Tipo, é Eclesiastes? É falar sobre 2 Coríntios? Ou é falar sobre pornografia? É sobre falar sobre relacionamento? É homoafetividade? Como que isso se encaixa teologicamente, biblicamente, dentro de uma comunidade saudável com o que a pessoa está lidando? E como que a gente trabalha com isso, defendendo os valores ortodoxos cristãos? Eu acho que se a gente não conversar, e quanto mais a gente demorar para conversar sobre esses assuntos, mais jovens a gente acaba perdendo. E mais problemas a gente vai ter no futuro também sobre isso. Igual eu falo, uma afetividade ela é hoje um problema a ser discutido dentro da igreja porque a gente também não soube lidar com isso quando começou. Ou não foi vanguarda a tentar descobrir a origem dessa dor que dava em pessoas que sofriam com isso nas suas questões familiares e a gente não soube acolher. A questão do abuso sexual, por exemplo, lá na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, a gente tem uma pessoa que trabalha, que é líder que é uma das líderes
do projeto Bonecas, que é um projeto que fala sobre a questão do abuso sexual para crianças, né? E a gente fez um congresso de famílias e eu convidei ela para ser uma das palestrantes para as crianças, né? Das faixas etárias. E ela nunca tinha feito essa apresentação na própria igreja, ela sempre foi convidada a fazer em outras. Ela ficou em crise. Ela entrou na minha sala e falou: Pastor, eu tô com muito medo. Eu falei: Mas você tá com medo de quê? Você sempre fez isso? Ela: Então, mas eu nunca fiz aqui. E eu sei que o que acontece nessas minhas palestras são as denúncias voluntárias, que eles chamam assim. As crianças começam a falar: isso já aconteceu comigo. Fulano da minha casa já fez isso. Porque geralmente é o quê? É alguém da casa, alguém da família. 60-70% dos abusos sexuais acontecem dentro da família. Isso aí. Aí você vê um número desse. Pois onde- é. Aí. O que eles estão denunciando? Estão denunciando? Aí ela ficou morrendo de medo. Falou: Se a gente vai mexer nisso, pode ser que saia alguma criança daqui que denuncie alguém aqui. Aí eu falei: Então que seja. Que a gente jogue luz nisso. Em nome de Jesus, a gente vai jogar luz nisso aí. Elas têm certeza? Eu falei: Absoluta. Mas agora eu tenho mais ainda. Se isso acontecer, é pra acontecer mesmo. E a gente tem medo de quê, gente? A gente tem medo de trazer a luz pra dentro da escuridão que tá tendo dentro das nossas igrejas, nossas casas. A gente tem que iluminar, meu. Essa dominação que eu comentei pentecostal que a gente tem envolvido aqui na Envisionar, a gente tá falando com os pastores, mais de 200, quase 300 pastores, né, de comunidades grandes. Sabe qual é o testemunho que mais chamou atenção recorrente em todos os lugares do Brasil que eu fui, de processo de transformação pessoal que passou o pastor? Que o pastor passou? Eu comecei a tratar bem a minha esposa. E muitos desses casos, que ele não tem coragem de falar de forma pública, é que ele parou de bater na esposa. Porque, a gente teve depois testemunho das esposas falando que os maridos delas pararam de bater nelas. E eu tô falando de século XXI, pastor de igreja. Que agora ele tá entendendo: Nossa, eu não posso bater na minha esposa. Começou a caminhar com Cristo agora. Exato. Então, quando a gente vê Jesus é esse que ele conhecia antes quando a gente vê abuso sexual com 37%, faz todo sentido na nossa realidade brasileira. Faz, muito. E o problema é esse: os adolescentes estão vendo isso. Mais do que a gente, talvez. Você vê ali volta ali só um pouquinho, Thiago. Essa listinha, esse top 5 aí, é impressionante, cara. Que é uma capacidade muito madura, inclusive, de enxergar a sociedade dos adolescentes. Olha, os caras conseguem ver a desigualdade social, extremo, um abuso sexual, que, como o Felipe falou aqui, a taxa é altíssima no país, corrupção, desemprego e justiça racial. Coisas que muitos adultos hoje estão discutindo se tem ou não tem no Brasil. Sim. Verdade. Não é? Você vê briga de grupo de família dos velhos falando: não tem racismo no Brasil. Outro: não, tem sim. Outro: não tem desemprego, tá todo mundo empregado. Não, ninguém passa fome. Não passa fome. E os adolescentes falando: não, isso aqui tá claro pra gente. Assim, que são preocupações nossas. A gente tá preocupado com isso. Cara, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. É o evangelho que transforma o ser humano inteiro. É isso. É isso. E aí a gente tem que perguntar assim: como que a gente vai se tornar referência para os adolescentes? A gente precisa ter uma agenda que enxergue essas coisas. Sim. Que tá atrasado, né? É para ontem. Né? Uma ideia, a gente precisa fazer: mas então a igreja foi feita para transformar a sociedade. Não, a igreja foi feita para transformar o ser humano inteiro. E se transformar o ser humano inteiro transforma a sociedade, amém por isso. Mas transformar o ser humano inteiro é manifestar a presença do reino. E o reino é o quê? O reino de Deus é beleza, justiça, bondade. Enfim, e esses dados de como que eu tô comprometido com isso é interessante também, porque você vê também essa clara, tipo, muita insegurança também em alguns pontos, mas muita vontade de mudar, né? Então, por exemplo, você tem a confiança, né, que é o meio termo. Eu tô confiante que eu sou capaz de fazer isso, mas não sei se eu me comprometo tanto nesse ponto, entendeu? Que são 3 níveis, né? Eu posso até achar que é uma coisa importante, que já é ótimo. A maioria entende que é importante se engajar com a relação à justiça. Mas vai caindo conforme o comprometimento vai aumentando. Eu até estou confiante que eu sou capaz. Será que eu realmente sei que eu posso causar impacto? Eu tenho ferramentas na minha mão? Agora, o compromisso, se eu vou me engajar, já cai bem mais, né? Você vê que na América Latina essa preocupação é muito maior, porque ele vê a necessidade maior. Exato. Né? Eu acho que volta ao tema que a gente estava conversando. Quais são os espaços que as igrejas e movimentos estão dando para esses jovens tomarem posições de liderança para poderem participar dessa transformação? Porque até agora eles só ouvem. Eles chegam no domingo, sentam no pastor não fala sobre os temas que preocupam eles. O que acontece? Eles se sentem totalmente desconectado com a igreja, que supostamente era o que tinha que acolher e dar esse senso de comunidade e identidade para eles. Ou a igreja diz que você vai transformar o mundo indo para missões. E aí missões é o quê? China, África.
Ou transculturais, ou você pegar um papelzinho e distribuir na rua. E há quantas décadas que a gente não está ouvindo que essa é a geração que não teve nunca igual, que essa é a geração escolhida. A gente está ouvindo isso desde os anos 50. Então, assim, toda década a gente repete isso para os nossos jovens, jogando o peso das coisas que a gente falhou e fala, jovem, tá aí, mas não capacitou, não deu espaço e não caminhou junto para falar assim, ó, isso que você consegue realmente fazer. Teve uma vez que eu participei de um projeto que eles chamam missionário lá no estado de Minas, que eles mandam vários adolescentes para vários cantos do estado de Minas que são mais pobres, assim, mais carentes. E a gente foi, eu e minha esposa, a gente liderou um grupo de 40 adolescentes. E eu lembro que eles deram vários materiais para esses jovens, para esses adolescentes, que adolescentes até 18 anos, para fazer evangelismo. Aí eles aprenderam, passaram 3 dias aprendendo 4 leis espirituais, plano da salvação, tudo mais. Aí chegamos na comunidade lá, cara, a gente fez um que manda figurino. Separou, dividiu em duplos, mandou os grupos. Aí a Priscila falou assim, mas você não concorda com isso? Você vai fazer... Eu falei, eu quero que eles vivam a experiência. Eu vivi isso também, deixei eles irem. Aí eles foram. Voltou todo mundo triste em 1h30 de roda, todo mundo triste, ninguém abriu a porta, ninguém quis panfleto, quis ouvir eles. Aí eu falei assim, então beleza, então o que a gente vai fazer? A gente vai. O que vocês olharam por aí que essa cidadezinha, esse bairro que a gente tá aqui precisar é horrível. Não tem nem. Dá nem pra andar direito, uma trilha cheia de mato, a praça suja, tal. Então, beleza. Tem aqui na igreja uns rodos, umas vassouras, uns balde. Vocês vão sair oferecendo serviço pra galera aí, limpar, cortar coisa. Mas a gente vai fazer tudo isso só por nada? Do nada? Não, vamos fazer, ué. Vamos trabalhar. Vocês não querem evangelizar? Vocês vão fazer essas coisas. E aí fomos nós, né, cara? A gente foi junto com eles. E eles começaram lá, limpar, tal, cortar. Daqui a pouco foi chegando as pessoas. O que vocês estão fazendo? De onde vocês são? A gente já não sei da onde, conversar, o que vocês estão fazendo aí? Estamos limpando aqui, arrumando. Mas aqui é a prefeitura? Tal? Não, não é a prefeitura. Aí começou a gerar relacionamento, daqui a pouco a vizinha do outro lado que tinha fechado a porta pensou, vocês não querem tomar água? Vocês estão cansados aí, cortaram aqui o mato, aí foi, entrou na casa dela. Aí daqui a pouco eles estão conversando, daqui a pouco falou, a gente está naquela igreja, vocês são evangélicos? Somos evangélicos. O que vocês fazem? A gente vem aqui, porque a gente crê que Jesus fez isso pra gente, amou, então a gente tá amando a senhora também. E vocês vão ficar aí até quando? Vão ficar tal dia, posso ir lá visitar vocês? Vocês estão, eu vou levar um bolo. E aí, mano, a gente passou uma semana. No final dessa semana, a comunidade inteira ali estava impactada com um monte de adolescentes que estavam limpando a rua de maneira bem tosca, eles estavam limpando, mas estavam limpando. Simplesmente porque queriam a amizade da galera lá. E no final, todo mundo participou desse cu de despedida, ouviram de Jesus, a gente se converteu, tal. Aí eu virei para eles, o que aconteceu aqui? Vocês geraram uma pergunta na cabeça desse povo. Vocês geraram o quê? Essa galera tá fazendo um trabalho que eles nem deveriam fazer. Por que eles estão fazendo isso? Sim. Vocês amaram essa galera. Sim. Vocês mostraram que vocês estão preocupados com o problema que afeta eles no dia a dia. Uhum. Então, quando vocês se preocuparam com o problema que afeta eles, não afeta vocês, mas vocês fizeram do problema deles o seu problema, eles viram na vida de vocês uma vida que vale a pena ser ouvida, uma palavra que vale a pena ser ouvida. Quem são vocês? Sim. E aí a gente lembra do René Padilha, né, que fala, né, que missão é uma ação que exige explicação. Uma das coisas que a gente... eu acho que uma das palavras que ela perdeu o significado no decorrer dos anos, e assim, eu tenho isso muito forte dentro de mim, porque meu pai falava isso pra mim todos os dias. Propósito, né? Ele perguntava qual o propósito disso. Qualquer coisa que eu inventava, pai, eu quero fazer isso aqui. Mas qual o propósito? E, eu odiava essa pergunta, porque eu tinha que ter uma resposta. E assim, às vezes, no decorrer da história, a gente colocou a palavra propósito como uma coisa mais negativa, de tipo assim, sabe, a pessoa fez mal pra alguém. Certeza que ela fez aquilo de propósito. A gente colocou uma conotação negativa para a palavra propósito, sendo que tudo que a gente fizer na nossa vida cristã, ela tem que ser proposital, ela tem que ser intencional. Quando eu vou dar um bom dia para alguém, quando eu vou fazer um evento desse, eu tenho um propósito. Assim, eu tô fazendo uma coisa, mas eu tô querendo apresentar o Cristo de uma forma ou de outra. Às vezes sem o uso da palavra, sem o uso da Bíblia, mas na minha vida eu quero gerar luz para aquela pessoa. E os adolescentes, isso é apaixonante para eles. Uhum. Né? E eles conseguem enxergar isso de longe. E não tem melhor maneira da gente fazer isso. Tem um próximo slide que é bem legal. Não é isso que não é isso não. Eu acho que eu acho que cadê? Voltam só para ver. Acho que é aqui. Qual o importante você acha que é o papel se houver de cada um das seguintes alternativas para lidar com essas injustiças? Aí ele coloca lá governo, escola, política, indivíduos e tal. E aí tem lá a igreja cristã. A igreja cristã, cara, tá
A igreja cristã é o penúltimo e líderes Penúltimo, cristãos líderes são cristãos o os último. últimos, é. Você tem aí na frente tem o governo em primeiro lugar, né? Escola em segundo, isso me Até chamou a mídias atenção também. sociais na Escola, frente. instituições de ensino. Mídias sociais na frente, é. É, porque é uma geração conectada, ó, ela vê a mídia social muito mais relevante do que a De uma igreja. forma imediata de denunciar, né? É claro. Você pode gravar, você pode, hoje em dia, as maiores manifestações que estão ocorrendo no mundo todo são fruto da mídia social, de alguém gravando e denunciando na hora o ato que está acontecendo. É. Pra mim, esse aí, cara, é o quadro mais surpreendente, assim, da... Sim. Esse é, e o mais surpreendente na real, assim, é uma surpresa que faz muito sentido. Sim. Por causa disso, a gente não tem as pautas sociais, o gerar engajamento social na igreja é quase que você tá falando uma coisa que não é pregar o evangelho. E o que é muito engraçado, porque o Cristo ele se envolveu completamente nas questões sociais, né? Se engajou nas questões sociais de uma maneira tão profunda que as pessoas, e individual também, né? Que ele fazia com que as pessoas se importassem com o outro como se a dor do outro fosse a sua própria dor. Então, a questão de Cristo não é assim, vamos ser uma ONG, transformar aqui os problemas, né? Até porque teve pautas sociais que Jesus não tratou na época, que era importante. Mas Jesus, ele estava focado o quê? Nos indivíduos e na caminhada com cada um. Mas qual era o mais importante para Cristo? Eu quero transformar a vida de quem eu caminho, né? Eu preciso fazer isso. E como eu faço isso? Eu preciso andar junto com essa pessoa, eu vou caminhar com ela. Eu vou me importar com ela, eu vou ouvi-la, eu vou olhar para ela, eu vou ver a dor dela, eu vou amá-la, e assim eu vou fazer, aquilo vai gerar uma transformação. Então, o Sermão do Monte, por exemplo, que é o sermão que é o grande pilar do Evangelho, ele é muito mais ético do que doutrinário. Então, assim, a gente se perdeu aí no caminho. Muito mais prática do que teoria. Sim. Uma coisa interessante desse gráfico que eu achei são pessoas famosas, porque hoje a gente acha que os influencers e tal falam muito, né? Tipo, às vezes é muito barulho e a galera fala, tá bom, eu sei que você é famoso, eu te dou um like, mas eu sei que você não tá fazendo muita coisa também. Isso é interessante, porque, né, a gente às vezes, que nem você falou, a gente vê muitos líderes evangélicos, pastores, que querem esse hype de ser um pastor famoso e, a visão deles não é tão de, tipo assim, eu não quero só que você seja famoso, eu quero que mude alguma coisa, né? Esse papel. O outro que me chamou a atenção é eu mesmo. Muito alto, né? É o segundo colocado ali, ó. Eu mesmo, tá aqui Tá 83% e o outro tá em 78%. América Latina, 78%. América Latina, 83, 78, tá vendo? Ele entende que ele tem um papel e ele tem capacidade de fazer essa mudança. Exatamente. Que é uma coisa muito nova nessa geração. A nossa geração não tinha isso, a dos nossos pais não tinha isso. Acreditava muito na instituição e nos órgãos que poderiam potencializar essa mudança. Hoje em dia, não. Uhum. A pessoa tomou para si a responsabilidade de existir, estar na sociedade e poder causar um impacto. E aí a gente vê nas perguntas anteriores essa dúvida, né? Será que eu vou conseguir me engajar? Será que eu vou conseguir, de fato, do espaço. fazer uma diferença? Qual que é o espaço que dentro das igrejas a gente está dando? Ela precisa de espaço, referência e modelos, né? Porque ela até fala, tá, eu posso me engajar no Twitter, no Instagram e tal, mas eu sinto que não é só até aí, eu preciso me engajar mais. Mas como eu me engajo exatamente? Ela vê alguns modelos na sociedade, mas nem sempre isso é o que está fazendo diferença na prática. Então a gente como igreja não deveria, como você disse, resolver todos os problemas da sociedade, mas a gente é esse espaço de mostrar pessoas que estão levando isso a sério e estão mudando sua realidade. Então a igreja é essa diversidade é uma comunidade de discípulos que estão tendo suas vidas transformadas e estão impactando sua realidade. E se a gente joga luz sobre pessoas que estão impactando e fazendo diferença, as pessoas são referências e modelos para os demais. Até porque salvação e restauração são sempre vividas em comunidade. O impacto é pessoal, mas, ou seja, a comunidade é sempre vivenciada como conjunto. Mais uma vez, o problema nosso como igreja é que quando a gente perde a identidade, a gente também perde a capacidade de instruir aqueles que estão com a gente sobre o que de fato é um conceito abstrato pra gente, que é a salvação. É muito abstrato. A gente fala sobre salvação totalmente ocidentalizado, que é uma salvação pós-morte. A gente só fala sobre salvação que é que você quer aceitar Jesus, porque se você aceitar Jesus você vai pro céu, você não vai pro inferno. Esse é o discurso. Mas isso é uma salvação ocidentalizada. E é uma salvação quase que um produto, né?
Tipo assim, eu vou garantir o meu, porque aí eu não vou pro inferno. Então é claro que eu quero Jesus, né? Porque aí eu garanto o passe aqui, eu vou pro... Mas o problema é que no o contexto judaico e na questão oriental, salvação, ela tá. A palavra, inclusive, usada nos textos bíblicos é a mesma para cura, Pra libertação. libertação. Então, assim, é uma coisa muito mais para agora do que para depois. Entendeu? Quando Jesus fala sua fé te curou, ele fala sua fé te salvou. Você tá salvo. E a pessoa não morreu, a pessoa tá lá. Você tá salvo. O que eu vou fazer agora? Agora você vai viver, vai viver sua vida. Aham. Vai e trabalha, vai e manifesta essa vida mais que abundante que você acabou de receber. Entendeu? Vai lá e luta por justiça. Vai lá e luta por dignidade. Se o teu irmão tá sofrendo com algum desprezo, com alguma falta de dignidade, você vai lá e vai lutar por ele, porque teu irmão é a vida que você recebeu agora. Você provou de uma vida que é uma vida muito maior do que você poderia esperar do que você estava vivendo. Né? Pedro e João, se eu não me engano, na Porta Formosa. É Pedro e João, né? Eles estão entrando lá. Eu sei que é o pastor aqui. Eles estão entrando na Porta Formosa e o Sei que que tem é na pastor. Porta Formosa? Tem um coxo, certo? Um coxo que ele era colocado, diz o texto bíblico que ele é colocado ali todos os dias pelos fariseus. É muito bom esse texto. Ele é colocado estrategicamente todos os dias na porta do templo, né? Pra quê? Pra pedir esmolas. Por quê? Porque ele abastece um sistema religioso, né? Que explora a fé e Coitado que tá pobre, sofrendo, a né? doença, a debilidade de um ser humano que é colocado ali, quase quase não, estrategicamente. Pedro e João, eles vão lá e falam assim, ó, eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou. O que eles têm? Vida. Vida mais que abundante em Jesus Cristo. Então eu ofereço pra você. Você tá salvo. Aí ele é salvo. O que é essa salvação que ele ofereceu ali? Porque eles não chegaram pra você, olha aqui, 4 leis espirituais. Não. Ele ofereceu uma salvação que deu pernas pra ele ir pra dentro do templo, pular e dizer, fui curado por esses discípulos de Jesus. Eles me libertaram. O que aconteceu depois disso? Você acaba de quebrar um sistema religioso, um sistema de opressão que escravizava aquela pessoa e que o colocava ali preso a uma situação de morte. O que acontece com Pedro e João? Eles são levados para, vem cá, vamos conversar, por quê? Porque eles mexeram no sistema opressor da época, entendeu? E ó, tinha alguém anunciando Jesus a partir desse início do processo Exatamente. de cura. E aí, quando eles foram cobrar, Pedro fala isso, assim, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem com a gente, mas eu não vou deixar de anunciar as palavras que eu ouvi de Jesus Cristo, as palavras de salvação. Palavras de salvação. Palavras que fazem o quê? Libertam de um sistema opressor pessoas que foram tiradas de dignidade, pessoas que foram alienadas das suas dignidades. Tem um livro que é muito bom para falar um pouco sobre esse conceito de salvação amplo na mentalidade hebraica, que é um livro chamado O Êxodo Definitivo, de Danielle Strickland. É um livro sensacional que ela mostra isso biblicamente, como o conceito da salvação, ele não envolve só mandar minha alma para o céu, mas essa transformação e libertação completa, né, do indivíduo. Fica a dica aí. Acho que é isso, né? Passamos por todos os pontos aqui. Acho que tem mais algum slide desse aí, não? Acho que não, acho que foi, né? Tem um último. O último Que é como principais causas ou coisas que os adolescentes precisam para causar impacto, né? Que ele precisa de ajuda para causar mais impacto, né? E aí, olha que interessante, né? Ele precisa de encorajamento, né? Ele precisa de engajar mais pessoas, que agissem nas questões com as quais ele se importa. É engraçado, o encorajamento da minha família e dos meus amigos. Ele sabe, ou ele já tem uma preocupação sobre o que fazer, e ele precisa de ser encorajado. Gente que fala junto com ele, ó, vamos fazer isso junto. Não sei também todas as respostas não, mas vamos sonhar junto, né? Muito legal. E até o último, né, que alguém me ensine como lidar com injustiça. É o último colocado. Não é que ele não precisa de ajuda, mas é que, ó, na minha leitura, né, eu acho que ele precisa mais de encorajamento do que alguém diga exatamente como ele tem que fazer, né? Sim. Porque o adolescente não gosta que alguém diga exatamente como ele faz tudo. Ele quer ter essa liberdade criativa de pensar a sua realidade. Ele tá aberto a aprender, né? Coisa que nós, já mais velhos, já temos uma dificuldade. Você chega no ministério lá da igreja, você pergunta sobre voluntário, os adolescentes mesmo você não sabem o que é uma câmera, o que é uma Black Magic, ele vai lá, deixa eu ver como é que mexe nisso aqui, e ele vai querer aprender. Sim. Já os mais velhos, você vai ter muita dificuldade com o voluntário. Você pode ver que a maioria dos voluntários nas igrejas é gente nova. Sim. Muito bom. Eu acho que
uma palavra rápida aí, o que ficou para cada um de vocês, uma síntese desse relatório, né? Pensando em realidade e oportunidades. Começando aqui, já que eu fiz a pergunta para ficar mais claro, uma coisa que eu li do relatório, que eu entendi do relatório, que para mim foi algo muito interessante, foi de enxergar essa realidade nua e crua, né? Que eu acho que todo mundo pode fazer essa leitura, como o Rodrigo sugeriu também, fazer essa leitura junto com os adolescentes da sua igreja para sentir mais na pele se isso é real ou não. Mas a realidade nua e crua de que os adolescentes estão interessados em Jesus, querem ter um relacionamento com ele, mas não enxergam na igreja e nos líderes cristãos pessoas, referências para liderar esse processo de aproximação com Deus e com a sociedade. Então, ao mesmo tempo que é uma oportunidade da gente alcançá-los, é um grande desafio para a gente, como líderes cristãos, mudar essa mentalidade de ser igreja, né? Para conversar com ele e realmente levá-lo a se aproximar de Jesus. Então, essa é a minha fala. Eu acho que o que fica de lição principalmente para a gente que está em lideranças de igreja, é a pressa, porque a gente precisa pegar esses dados e trabalhar para ontem com essa galera, porque daqui a 2, 3 anos já não vai fazer mais sentido. Essa geração já vai ter mudado e a gente não pode perder essa oportunidade de colocar eles para fazer as coisas. Eu acho que isso fica um recado aí para todo mundo que trabalha com pastores, líderes de adolescentes, de jovens. Você não precisa ter medo deles errarem, né? Porque se você estiver do lado deles, se você tá do lado deles, eu acho que a gente precisa ter essa oportunidade de deixarem eles fazerem, e porque a gente vai estar ali do lado pra tá segurando a mão, pra levantar se eles caírem, porque se a gente deixar passar essa oportunidade, eles não vão ter nada pra ensinar pra próxima geração. Então eu acho que a gente precisa focar nisso daí. Eu acho que para mim ficou 3 coisas, ou seja, que a nossa fé e nosso caminhar com Jesus seja autêntica, de fato que a gente possa realmente mostrar o caminho para os mais novos. Eu acho que a segunda coisa é criar espaços seguros para eles questionarem, fazerem suas perguntas, mas também poderem assumir responsabilidades, mesmo que às vezes um pouquinho além das capacidades, para que eles possam testar, possam errar, possam continuar caminhando. E a terceira é realmente nutrir esse amor por Cristo e a identidade desses jovens em Jesus, em Deus. Ou seja, a identidade não é pelo consumo, pelo status, pelo que eles estão fazendo, mas em Cristo. Entendendo isso dentro de uma comunidade saudável, onde eles podem realmente alcançar pessoas fora dessas comunidades. O que eles são fora? Né? Deus falou assim, João 15, fala sobre isso. Não fiz vocês para esconderem do mundo. Vai lá, vivam. Né? Aquela noção de que a gente é alienígena, que a gente tem que ir embora para o céu, que a gente não faz parte. Jesus nos fez para alcançar outras pessoas. Nós somos o Evangelho. A gente traz o Evangelho de redenção, de restauração, de mudança. Então acho que fica esses 3 desafios aí, a gente que trabalha com ministério, que trabalha com igrejas, de a gente poder estar trabalhando bem isso para que a gente possa realmente estar se aproximando com essas novas gerações, não só a geração Z, mas a Alfa e todas as outras que estão vindo por aí. Eu puxando sardinha para onde eu tô, né? Igreja local, eu sou pastor de igreja local e eu amo a igreja local. Eu acho que ela precisa acordar para a sua identidade, resgatar a sua identidade, abandonar a luz de Roma e acender a luz de Cristo, voltar a ser sal da terra e luz do mundo. Eu acho que a gente precisa voltar a acolher pessoas, né? Resgatar nossos discursos como discurso de amor, que é a nossa bandeira. Hoje a gente tem muito discurso de ódio dentro da igreja, né? E esse discurso não combina com o Evangelho. Então a gente precisa restaurar a nossa identidade em Cristo Jesus. Quem é a igreja de Jesus? É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é o quê? Ele é os santos de Deus, né? Nós, os filhos amados de Deus, salvos em Jesus Cristo, manifestando um pouquinho do que virá no seu reino de justiça, de beleza, de amor. Então nós somos um sinal histórico do reino de Deus, então a gente precisa ser isso. Quando a gente começar a resgatar isso, a gente vai cuidar, acolher, amar, e aí essas gerações que estão vindo vão olhar pra gente de novo com respeito, com coerência, e falar assim, isso aí faz sentido, isso é uma causa pela qual eu entrego minha vida, né? Faz sentido, porque eu tô vendo que
essa fé faz sentido, essa fé é uma fé que eu posso tocar, não é igual essa lógica do mundo que é líquida. Então, eu penso que, além de tudo que foi dito aqui, que eu concordo e assino embaixo, que vocês falaram, eu penso também que o que fica pra mim é que a igreja precisa voltar a ser sal da terra e luz do mundo. Legal, muito bom. Obrigado, gente, por terem vindo até aqui, Indaiatuba, né? Saído de São Paulo, Campinas, pegado o trânsito. Só um pouquinho. Mas muito obrigado a todos vocês e quem está assistindo com a gente essa live, saiba mais sobre o estudo, estudobarna.com.br, você pode baixar o estudo completo, né? Os trechos em português foram traduzidos. E querendo saber mais sobre Alfa, CV, Envisionar, a gente está à disposição aqui para poder conversar mais, beleza? É isso, né? É isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Falou. Até mais.